dia, boa tarde, boa noite. Ah, não, tem que fazer teste de som. Som, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, som, testando. A gente vai ter hoje uma videoaula sobre o método crítico dialético de Marx, né? Algumas explicações. Nós, na especialização, já tínhamos essa disciplina prevista, né? E em virtude do ensino remoto, eu decidi por preparar uma aula gravada, né? Gravada por mim, editada por mim, com material preparado por mim a partir dos textos, né? Para um primeiro momento, para que vocês entrem em contato com esse conteúdo, e aí depois a gente vai para a aula síncrona, né? Para o encontro ao vivo, que daí vai ocorrer sábado de tarde. Então esse vídeo, ele é um componente central para esse processo, então ele tem que ser assistido para que vocês possam dar continuidade, né, na parte da tarde de sábado, certo? Dito isso, então, vamos conversar um pouquinho sobre a proposta aqui, né? Primeiro, eu não sou um estudioso do método marxiano ou marxista, né? Ao contrário da professora Gisele, que é uma leitora atenta de Lukács, eu tenho leitura sobre o método de Marx em virtude de um desses percalços que a trajetória profissional nos impõe, né? Minha primeira experiência como professor foi em 2017, na UFSC. Eu assumi como professor substituto lá. E a disciplina que eu assumi, dentre outras, era a disciplina do método crítico dialético. Então, durante um ano, ou seja, 2 semestres, sendo que eu dava aula de manhã e de noite, porque a UFSC, a graduação em serviço social, ela tem cursos de manhã e de noite, eu ministrava essa disciplina. Então eu tive durante um ano que produzir muito material e estudar muito sobre o método, para conseguir ensinar, né, minimamente e de forma coerente o método crítico dialético, né? E aí quando a professora Gisele e eu estávamos reestruturando o projeto do curso, junto com a professora Anne, a gente percebeu que eu poderia ministrar essa disciplina em virtude do conteúdo que eu já tenho, tá bom? Então, assim, sucintamente é isso. Eu apresento o método para vocês, mas eu não sou um pesquisador marxista do método, certo? Isso me dá uma certa tranquilidade, porque eu vou apresentar ele desde uma pessoa que estuda o de fora, né? E aí alguns elementos que a gente precisa ter claro, certo? Quando a gente estuda o método, né? Primeiro, não é algo simples. Esse é o tipo de videoaula que você tem que assistir no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, fazendo anotações e prestando muita atenção. A gente vai aqui fazer o máximo possível, tá? Outra coisa, né? E aí vocês vão entender o porquê disso na forma como a aula foi estruturada, pensada, né? A primeira parte da aula vai tratar da biografia de Marx e seu percurso teórico-político. Não tem como a gente estudar um método de Marx sem vincular ele ao solo histórico, onde ele desenvolveu a sua escola filosófica, e sem considerar também a interlocução dele com outros intelectuais. Então, a primeira parte a gente apresenta um pouquinho do recorte, né, do Marx, da maneira como ele entrou em contato com alguns intelectuais, com algumas tradições filosóficas, né, para depois a gente poder avançar. E aí depois a gente entraria na segunda parte no debate sobre a teoria e o método em Marx, né? Que daí esse é um trecho que aparece bastante aqui, né, no material que vocês foram orientados a ler. Essa aula, ela complementa isso aqui, tá? Mas o que eu vou trazer aqui não tem aqui. Na verdade, essa aula, para um primeiro momento, é uma expansão do conteúdo que vocês viram aqui, tá bom? Aí, para além disso, a gente tem a terceira parte, que é a objetivação fundamental, o trabalho. Porque o trabalho ele ocupa um lugar central, né? Principalmente nas composições lucatianas que influenciaram profundamente a organização da forma como o marxismo ele se aproximou da profissão, né? No caso do serviço social e de algumas outras também, que se debruçam sobre o marxismo. A quarta parte, a gente vai dar uma pincelada aí na ideologia, né? Ideologia como Marx a pensava. Depois, na quinta parte, a gente vai apresentar a concepção materialista da história. Então, a gente vai pegar esse elemento central, que é a própria história, né, na composição marxista, né, qual que é o papel que a história cumpre para a gente pensar esse método, essa metodologia, essa concepção de mundo. E, por fim, a gente entra na sexta parte, que é o que é o marxismo. Sim, que é uma parte
mais para finalizar o debate, mas também para a gente amarrar algumas pontas soltas, né? Principalmente no âmbito do serviço social, certo? Vai ser uma aula simples? Não, não vai ser uma aula simples. Vai ser uma aula rápida? Não, não. Vai ser uma aula longa. Então, pega a pipoca, pega a água, prepara uma garrafa de café, chimarrão se você preferir, vai para um canto isolado na tua casa, pega um papel e uma caneta e começa a anotar, porque isso aqui vai ser tiro, porrada e bomba, tá bom? Beleza? Podemos começar? Vamos lá. Certo, então vamos aí para a nossa primeira parte, biografia de Marx e seu percurso teórico-político. A gente precisa partir desse histórico dele, como eu disse, para a gente entender mais ou menos como que ele constituiu, certo? Essa escola filosófica. Algumas informações biográficas, então, né? Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Viveu aí 64 anos. O quadro sociohistórico em que Marx viveu foi o seguinte, né? Ele era de uma família com inserção na camada média urbana. Sua mãe era de descendência holandesa, a família Philips. Não sei se vocês conseguem ligar o nome aos aparelhos elétricos. O pai de Marx era judeu e abdicou de sua religião para poder exercer sua profissão. No caso, ele era conselheiro jurídico. E Marx se graduou em filosofia. O conhecimento filólogo era muito importante na época e na sua monografia Marx demonstrou o domínio do grego clássico. Então Marx ele era um intelectual que estava inserido na universidade, que tinha aí o projeto de se tornar professor universitário. Mas em virtude das reformas que a Alemanha vinha passando no período, boa parte dos professores, aliás, com quem Marx se filiava naquele momento, foram convidados a se retirar da universidade. Então Marx se viu impossibilitado de proceder nos estudos e ele então acabou abandonando essa ambição ou essa projeção profissional para se tornar jornalista, né? Ele escreveu diversos textos, né, num jornal alemão chamado Gazeta Renana. E nesse período, né, onde ele escrevia vários textos, vários artigos no jornal, há um texto específico que chama muito a atenção, né? Então, tem essa importante peça composta por Marx para publicação no jornal, chamada Os Despossuídos, sobre o recolhimento de lenha pelos camponeses. Fica evidente no texto o conflito entre tradição e repressão. Marx, né, nesse texto, toma a defesa dos camponeses. Em síntese, né, o que acontece nesse texto? Deixa eu mostrar para vocês aqui Os Despossuídos. Passa a vigorar uma lei na Alemanha que proibia os camponeses de recolherem a lenha, né, nos terrenos, né? O que acontecia? Como a Alemanha é um país muito frio, né, os camponeses eles precisavam recolher a lenha para conseguir aquecer, manter aquecidas suas casas. E aí é constituída uma lei que proíbe o recolhimento da lenha por parte dos camponeses nas propriedades, né? Então a lenha cai no chão, ela não pode ser recolhida pelos camponeses, ela é do proprietário. E aí Marx, quando escreve a sua peça, esse artigo, né, sobre esse tema, ele se posiciona favorável aos camponeses partindo do direito consuetudinário, né, de que esse era um direito oriundo dos hábitos, da tradição e que não se poderia simplesmente revogá-lo em virtude dessa nova lei que proibia, né, o recolhimento das lenhas. É uma síntese, né, bem simplificado isso. O que é interessante no trabalho do Marx na Gazeta Renana é que ele não ficou muito tempo lá. Na verdade, ele foi demitido em um certo momento e a demissão dele ocorreu em virtude de pressões, né, da burguesia alemã que se sentia atacada por algumas peças, por algumas notas que Marx ia escrevendo. Em síntese, aí Marx já entendeu que não existe imprensa livre no modo de produção capitalista. Um exemplo apenas. Aí avançando, vamos aí abordar alguns tópicos, alguns temas sobre a obra de Marx, né? Primeiro, é importante dizer que os homens que fundam certas matrizes teórico-políticas possuem dois traços comuns. Uma problemática perseguida por toda a sua vida, e todo grande pensador é a expressão de um sujeito social. No caso de Marx, o proletariado revolucionário. E aí a gente entra naquele que é o objeto de pesquisa central na teoria marxiana, que é justamente a sociedade burguesa, né? Então Marx, no seu percurso histórico, teórico, político, a decifração da sociedade burguesa foi o cerne que o perseguiu, né? E isso resultou, né, tanto nas obras, nos ensaios, como nessa peça monumental que é o Capital. Então a especificidade da obra de Marx e sua segmentação nos diferentes campos de conhecimento
em cada local parece haver um tipo de Marx. E aí a gente entra então nessa questão, né? A especificidade da obra de Marx e sua segmentação nos diferentes campos de conhecimento, né? Ou seja, em cada local parece haver um tipo de Marx. O que eu quero dizer com isso? A forma como Marx, né, pensava o mundo, ela exigia uma perspectiva ontológica, né? A ontologia é essa perspectiva que parte da constituição do ser de maneira integral, né, sem repartições. A questão que se observa é que nas ciências, de forma geral, seja na economia, seja na ciência política, seja na filosofia, enfim, cada uma dessas optou por pegar alguma coisa de Marx, né? Então, por exemplo, a economia ela se debruça sobre os escritos de Marx em O Capital, né? Marx vai fazer suas análises sobre a mercadoria, sobre a extração da mais-valia, sobre o sistema, o modo de produção capitalista, e a economia vai colhendo alguns aspectos no Capital. Já a ciência política ela vai partir ou da compreensão da luta de classes, enquanto um elemento central na constituição do modo de produção. Então, vários autores das ciências políticas, quando vão discutir sobre a nossa sociedade, eles partem do entendimento de que essa é uma sociedade fundamentalmente dividida em classes. E a filosofia ela vai beber do que a gente pode falar aí da dialética marxista, aliás, marxiana. Já vou explicar a diferença entre esses, né? O que essa filosofia quer dizer, então? Marx, para compor a sua proposta dialética, né, que se ensejou em toda a sua produção, ele... Ai, sério. Ele realizou uma espécie de inversão, né? Então ele pegou a dialética hegeliana e virou ela de ponta cabeça. A gente conversa mais para frente sobre isso. Então a filosofia, né, os filósofos, quando se propõem a pensar a dialética, eles trazem, enfim, né, a dialética como Hegel a apresenta e também como Marx avança nesse debate, né? E aí é importante dizer, né, que esquartejar Marx é conveniente para os campos e suas respectivas especializações, mas retira o que lhe é peculiar e distorce a natureza de sua obra, que é sucintamente uma obra de caráter ontológico, né, e não de caráter epistemológico. A gente tem, então, pilares centrais de sua obra, né? Quais são os 3 pilares, né? Esses pilares eles nos dizem o seguinte, olha, sem um deles a estrutura ela não se sustenta. Primeiro é a dialética, necessidade de combater os efeitos de contaminação positivista que atingiu a tradição marxista desde o século XIX até os dias de hoje. Para a dialética não é a permanência que explica, mas a transformação, a contradição, o conflito. O outro é a perspectiva da revolução. A obra de Marx é impensável sem o protagonismo da classe trabalhadora, posterior a 1848. Inclusive, a gente tem até um texto em que Marx vai falar sobre essas lutas, as lutas de classe na França, 1848 a 1850. É uma edição bem antiga que eu tenho, mas que dá uma pincelada na importância que é a luta de classes e a teoria do valor-trabalho, né? Não foi criado por Marx, né? Na verdade, economistas como Smith e Ricardo já haviam esboçado essa compreensão de que na ordem política moderna o que gera valor é o trabalho. Marx a recolhe dos clássicos, a subverte e faz dela o elemento norteador de sua análise da sociedade burguesa, que é justamente a teoria da mais-valia, né? O entendimento de que o tempo necessário para a produção de uma mercadoria e a extração da força de trabalho desse trabalhador, ela tem uma diferença aí, que assegura o lucro para o proprietário dos meios de produção e acaba contribuindo no que a gente chama aí de processo de alienação do trabalhador junto ao trabalho, no caso a mercadoria que ele gera nesse processo, né? Então esses são 3 elementos centrais, dialética, perspectiva da revolução e a teoria do valor-trabalho, que no caso é a mais-valia, tá bom? Sem esses 3 elementos a gente tem um desfalque no conjunto, no quadro arquitetônico da teoria marxiana. E aí eu vou fazer uma breve explicação que eu já deveria ter feito, tá bom? Olha, enfim, tem alarme lá fora e uma obra aqui embaixo. Então vocês me desculpem se às vezes eu parecer um pouco perdido, mas em síntese. Quando a gente fala de teoria marxista, a gente está se referindo aos interlocutores de Marx. Então vamos pensar Lukács, Gramsci, Althusser, Rosa de Luxemburgo, Lenin, todos esses são marxistas. Por quê? Porque eles vão à obra de Marx e, a partir dela, produzem as suas obras, pensam a sua direção política, enfim. Marxiana, né, marxiana é toda
toda a produção teórica que parte de Marx. Então vamos pensar aqui no Capital, né? O Capital, esse calhamaço aqui, ele é uma obra marxiana, porque ela parte de Marx. Não é um interlocutor nos trazendo, certo? Mas aqui eu tenho uma obra, né, vamos dizer assim, marxista, que inclusive está na nossa biografia, que é esse aqui, ó. Introdução à Filosofia de Marx. Isso aqui é um exemplo de trabalho marxista, né? São autores marxistas e é uma obra fundamentalmente marxista, porque parte das indicações de Marx para pensar o mundo. Então essa é a diferença. Quando eu falo em marxiana, eu estou me referindo a Marx e possivelmente a textos que ele escreveu com Engels, que era o seu grande parceiro. E quando eu falo marxista, são esses interlocutores. Isso tem importância? Tem. Marxista e marxiano não são as mesmas coisas, tá bom? Beleza? A gente fundamentalmente só leu para essa aula textos de marxistas, né? A gente não está indo necessariamente à obra marxiana. Então é bom a gente delimitar isso. E aí tem algumas figuras que são centrais para o processo de formação de Marx, como Hegel, por exemplo, né? Então Hegel, ele pode ser incluído naquilo que se chamou de idealismo alemão, uma espécie de movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã, Prússia, do final do século XVIII e início do século XIX. Hegel influenciou grande número de autores e era fascinado pelas obras de Spinoza, Kant e Rousseau, assim como pela Revolução Francesa. Muitos consideram que Hegel representa o ápice do idealismo alemão. E esse idealismo alemão influenciou muito Marx, até que Marx entrasse em contato com a obra de Feuerbach. Feuerbach era um materialista ateu. Então, Feuerbach ele se opunha ao idealismo alemão nesse sentido, né? Ele partia de uma perspectiva centralmente materialista. Então, Marx, na sua formação, leu Hegel, compreendeu no que se tratava dialética hegeliana, mas com seu amadurecimento teórico, político e no contato que ele teve com o Feuerbach, ele começa a rever algumas questões e esse idealismo ele vai transitando para o que a gente pode chamar aí de um materialismo, tá bom? Feuerbach é reconhecido pelo ateísmo humanista e pela influência que o seu pensamento exerceu sobre Karl Marx. Abandonou os estudos de teologia para tornar-se aluno de filosofia de Hegel durante 2 anos, em Berlim. Em 1828 passa a estudar ciências naturais em Erlangen e 2 anos depois publica anonimamente o primeiro livro, Pensamentos sobre Morte e Imortalidade. Esse trabalho ataca a ideia da imortalidade, sustentando que, após a morte, as qualidades humanas são absorvidas pela natureza. Então a gente tem, por um lado, esse idealismo alemão, que foi o cerne da formação de Marx nos seus primeiros anos como intelectual e como político, e que depois, né, no contato com a obra de Feuerbach, com esse materialismo, né, que vai desvincular de uma espécie de abstração idealista acerca do espírito, Feuerbach era um materialista, isso vai adensar em Marx a necessidade de rever alguns elementos de Hegel, incluindo a sua dialética. Foi então durante sua lua de mel em Kreuznach que Marx escreveu um manuscrito que daria origem ao texto Crítica da Filosofia do Direito em Hegel. Sobre esse escrito, publicado originalmente em 1843, ao investigar Hegel, Marx associaria definitivamente a compreensão das relações jurídicas na sociedade com as suas condições materiais, o pensar em função do ser e a alienação do povo, o Estado real em relação ao Estado moderno que o segrega e o burocratiza na qualidade de sociedade civil. O autor também repensa o papel da teoria crítica, estabelecendo que esta não se completa apenas no campo teórico das filosofias da religião e da ciência, mas tem um indispensável campo prático na política. Se por um lado visava superar os fundamentos estabelecidos por Hegel para o Estado alemão, por outro, visava, através da associação entre a reflexão e a prática, ir além do trabalho teórico de crítica da religião de Feuerbach, uma forte influência neste trabalho. Marx então provoca um salto sobre os debates da época em torno da obra de Hegel, para uma visão mais ampla dos fundamentos do direito na Alemanha, suas relações com as classes sociais e com o estágio de desenvolvimento nacional. Uma defesa radical da verdadeira democracia, da máxima generalização do Estado, com a participação de cada cidadão para superar a divisão entre política e sociedade. Ou seja, essa obra colocaria certas questões no horizonte teórico-político de Marx, sendo uma delas o problema da relação entre o Estado e a sociedade civil. E aqui a gente começa a entrar em alguns elementos, né, que definiriam o método em Marx para decifrar a realidade, né? Determinação. O que é racional? Esse aforismo de Hegel pode ser compreendido de 2 formas. Aquilo que existe está conforme os imperativos da razão.
uma leitura conservadora da direita hegeliana, e a outra, que são dos contestadores, vai dizer o seguinte: o real pode e deve ser submetido à crítica da razão. Essa seria uma esquerda hegeliana. Marx está lendo Feuerbach nesse momento, e a tese desse autor polemiza com a de Hegel. Para Hegel, o que está dado é o espírito, que em certo momento entra em contradição consigo mesmo, deixa de ser harmônico, integrado e entra em um processo de contradição, de dilaceramento. O espírito se aliena de si, entra em conflito com o mundo. Ambos então se alteram, se negam, se reconciliam e instituem uma nova realidade. E essa é a tríade hegeliana, não é de Marx, é hegeliana. Afirmação, negação do mundo, negação da negação. Feuerbach, no caso, faz uma interpretação materialista invertida. E é aí que começa a influenciar então o pensamento de Marx. Não é Deus quem cria o homem, é o homem que, alienado de suas potencialidades, cria Deus. Para Feuerbach é necessário inverter a compreensão de Hegel. Trata-se de uma crítica ao presente na Alemanha. Marx então realiza a mesma inversão, mas desta vez com a assertiva de Hegel, ao inferir que o Estado funda a sociedade civil. Na verdade, é a sociedade civil que permite compreender o Estado. Como compreender então a sociedade civil? Não havia ferramentas para compreender o Estado, tanto de maneira filosófica como jurídico-política, ou seja, Marx ainda não sabia como compreender a sociedade civil. Mas Marx já entende que a questão central aí não é o Estado, mas a decifração da sociedade civil que funda, aliás, esse Estado. E aí entra então, no percurso de Marx, essa figura que foi central para sua formação e até para sua sobrevivência, tá? Que é Engels. Friedrich Engels viveu entre 1820 e 1895. Ele foi um teórico revolucionário alemão que, junto com Karl Marx, fundou o chamado socialismo científico ou marxismo. Ele foi coautor de diversas obras com Marx, sendo uma das mais conhecidas, o Manifesto do Partido Comunista. Também ajudou a publicar, após a morte de Marx, os 2 últimos volumes de O Capital, principal obra de seu amigo e colaborador. Engels foi um pensador original e foi responsável pela sobrevivência da família de Marx nos anos de exílio. Eu tenho do Engels só um texto escrito apenas por ele, que é sobre a questão da moradia. Como eu pesquiso população em situação de rua, e um dos elementos centrais, né, na questão da população de rua é o direito à moradia, fazendo as pesquisas eu cheguei à questão da especulação imobiliária e da financiarização do direito à moradia, né? E aí eu me toquei que talvez Engels tivesse alguma coisa a nos dizer sobre isso. E é incrível quanto esse texto aqui, que foi escrito em 1872 e 73. É incrível como esse texto é atual, né? Em síntese, ele vai dizer o seguinte: olha, a questão, o problema da propriedade, né, pensando aí a moradia, ela nunca vai ser resolvida enquanto a moradia for algo que for algo a ser explorado pelo capital. Né? E aí por isso da especulação imobiliária, por isso da financiarização do direito à moradia. Né? Então ele é um intelectual original e ele esteve ao lado de Marx em diversos momentos. Né? Ele foi central, inclusive, para a sobrevivência de Marx e da família dele. Numa peça bastante importante que eles publicam em 1848, que é o Manifesto do Partido Comunista. Todo mundo já ouviu falar dessa peça. Essa é uma das maiores e mais importantes peças escritas, acho que, na história da sociedade ocidental. Existe um conjunto, na verdade, de manifestos que são muito interessantes, né? Como o Manifesto do Partido Comunista, o direito à desobediência civil, aliás, do David Thoreau, o discurso da servidão voluntária, de La Boétie, que são todos textos que falam sobre o direito à desobediência, né? Sobre a necessidade de nos firmarmos e nos posicionarmos contra aquilo que se coloca enquanto injusto. E aí, no caso do Manifesto do Partido Comunista, isso é muito interessante porque, ao contrário desses outros dois que eu citei, como o discurso da servidão voluntária do La Boétie e a desobediência civil do David Thoreau, o Manifesto do Partido Comunista é um texto que consegue juntar uma rigorosa redação teórica com uma direção política muito clara, né? Então há a junção desses elementos. A análise presente no Manifesto do Partido Comunista é a primeira de Marx que vincula uma estrutura teórica com seu movimento histórico. Um dos principais marcos do manifesto é ser uma programática política precedida por uma rigorosa fundamentação teórica. Marx e Engels não eram utopistas, eles não expressam meros desejos. O programa é factível, um projeto de sociedade que pode ser enfaticamente concreto. Hoje ainda há tendências que apontam para sua possibilidade.
Uma possibilidade não é uma realidade, né? Ela demanda a vontade política organizada dos indivíduos, né? Ou seja, condições de possibilidade. A gente pode discutir na aula, se vocês quiserem, sobre condições de possibilidade. Tem um autor marxista chamado Ernest Bloch, que desenvolve umas reflexões muito interessantes sobre a ideia, né? O que é uma condição de possibilidade, porque justamente é isso, né? O manifesto do Partido Comunista, ele é uma possibilidade, no sentido de uma revolução, no sentido de um espectro que ronda, né, a Europa e que ronda o mundo, né? Que é justamente a possibilidade de superação desse modo de produção, né? E Marx, ele coloca isso de forma muito clara nesse escrito com Engels. Mas a gente tem que entender o que são condições de possibilidade, né? Por que a gente não consegue transitar da possibilidade para a sua efetividade? É uma discussão interessante do Ernest Bloch, que eu não vou entrar agora, só se vocês quiserem na aula. E aí, então, a gente encerra a primeira parte e aí a gente vai entrar agora na segunda, ok? Então, pessoal, a gente agora entra então na segunda parte, que é a teoria e o método em Marx. Alguns apontes, então, sobre teoria na concepção de Marx. E esse é um tópico que aparece bastante no nosso livrinho, tá bom? Esse aqui. Então, vocês têm esses elementos lá, mas aqui quem produziu foi eu. Teoria para Marx é a reprodução ideal, reconstrução no plano das ideias que expressa algo que lhe é ontologicamente anterior. Ou seja, teoria é a reprodução ideal do objeto real. Não existe teoria marxiana sobre o que não existe ou não está em processo. Marx era um materialista. O conhecimento começa pela aparência do fenômeno. Ela não esgota a estrutura do processo. Se a aparência do fenômeno coincidisse com a sua essência, então toda a ciência seria supérflua. Para Marx, a aparência é necessária ao conhecimento como ponto de partida, mas ela, ao mesmo tempo em que revela, oculta, ela mostra, mas também esconde. Não se trata de um espelhamento, mas de romper, ir além da aparência para localizar o movimento essencial, a dinâmica estrutural. Essa dinâmica não se realiza independente da natureza do objeto. Se essa concepção teórica é verdadeira, o sujeito que pesquisa, que vai produzir teoria, ou seja, que vai reproduzir idealmente o objeto, o movimento do objeto, do real, esse sujeito precisa ser fiel a esse objeto. O que a gente tem que entender disso é o seguinte, então. A teoria, na concepção marxiana, é a reprodução ideal do objeto de pesquisa na mente do pesquisador. E essa questão do movimento ela é central, porque a gente não pode esperar que um fenômeno, que um objeto, ele congele no tempo para que a gente possa fazer um diagnóstico. Embora a gente, no serviço social, por exemplo, utilize a palavra diagnóstico, nada é mais antimarxista do que a ideia de um diagnóstico, porque o diagnóstico é uma fotografia específica de um momento fechado. E a teoria marxiana, ela é, em síntese, movimento. Então, toda a forma como Marx vai desenvolver as suas análises sobre o modo de produção vai envolver tanto a análise desse movimento e processo histórico que vai levar a certos fenômenos, como a divisão entre classes da sociedade, como a questão da produção da mercadoria, a circulação e produção dessa, sempre com esse processo. E aí a teoria é isso. Teoria é a reprodução ideal desse objeto que é real. Essa reprodução ideal, ela vem para a mente do pesquisador e esse pesquisador ele expressa ela, na maneira como ele a apresenta. E aí esse é um outro ponto importante também. Não existe teoria marxiana que seja sobre algo que não existe ou que seja algo findado. Então a gente sempre precisa voltar e rever as hipóteses, as conclusões. Isso é ciência, inclusive. A ideia de você poder refutar um posicionamento que nós sabemos que em algum momento histórico era considerado válido, mas que com o avançar da história, com a progressão e com as novas descobertas, nós sabemos que já está superado. Tá bom? E agora então a gente fala um pouquinho sobre método, como um todo. Para Marx, método é a relação que permite a um sujeito apreender o movimento de um objeto. Percebam quantas vezes a palavra movimento vai aparecer. Não é para Marx um conjunto de regras formais, ao contrário de Durkheim, para lidar com o objeto. E aí isso é importante, que a gente vai falar mais para frente. Não existe um livro escrito por Marx em que ele vá falar sobre o seu método. Existem locais específicos nas suas obras em que ele aborda a maneira como ele organiza o seu método. Mas não existe um caderno, um livro, um artigo em que ele descreva o seu método, tá bom?
Método é a relação que permite a um determinado sujeito apreender as determinações constitutivas da dinâmica do objeto. Isso é, um sujeito caracterizado pela abertura com o objeto, um sujeito rico e intuitivamente capaz de apropriar-se das práticas cognitivas da sociedade e de um acervo cultural para deslindar as formas fenomênicas. Marx, ao contrário de Weber e Durkheim, não se dispôs a formalizar as categorias, porque ele não as retirou de seu objeto e as hipostasiou. As categorias só fazem sentido no movimento da realidade, atreladas ao modo de produção capitalista. Categorias fechadas, que resultam muitas vezes no que a gente pode chamar aí de perspectivas manualescas, não são condizentes com a composição marxiana, que atua pela saturação das determinações, né? Então, vamos pensar aí nos 3 porquinhos da sociologia, né? Que são esses 3 intelectuais que são sempre referência para a gente pensar as ciências sociais. Durkheim, então, ele tem as regras do método sociológico, em que ele vai explicitar a maneira como ele organiza o que a gente pode chamar aí da sua sociologia compreensiva, com os seus tipos ideais. Durkheim, ele tem um texto escrito só sobre o seu método positivista, em que ele vai apresentar aí a forma de funcionamento, né, dessa constituição, essa leitura da realidade que vai colocar o sujeito num quadro de anomia, por exemplo, né, quando ele não se adequa a essa sociedade e que vai naturalizar a constituição dessa sociedade em si, né? São simplificações grosseiras, é só para ilustrar, tá bom? Já Marx não fez esse processo, né? Marx, ele não escreveu um texto sobre o seu método, tá? Uma distinçãozinha também que é interessante para vocês, né? O que é método, o que é metodologia, né? Método vem, se eu não me engano, do grego e significa meio para. Meio para. Já metodologia, quando você coloca o sufixo logia numa palavra, na metodologia, você está se referindo a uma espécie de complexificação, né, que induz a um entendimento científico. Então a logia é a lógica em torno, né? Então o método é esse arcabouço teórico geral, universal. Então eu falo do método marxiano, e a metodologia é a maneira como eu aplico esse método dentro das orientações dele, né? Enfim. Então, método e metodologia são coisas diferentes. É bom vocês terem isso claro também para as pesquisas de vocês. Marx, em suas pesquisas, distingue 2 níveis da intervenção humana. Um nível teórico, né? Ou seja, só se produz teoria com dúvida. O ponto de partida da teoria é a pergunta. Reconhecimento de uma insuficiência em nosso conjunto cognitivo. Mas Marx sabia que a ação política não se confunde com teoria. Política não se faz com dúvida, se faz com convicção. E para que o movimento revolucionário operário tivesse os pés na terra, era absolutamente necessário o conhecimento objetivo, que não significa neutro, mas inferível, comprovável através da prática histórico-social. Ele não subordinava suas conclusões teóricas a esses objetivos, proletariado e revolução. Para Marx, o conhecimento é um valor em si. Para as classes sociais, o conhecimento é um instrumento, um meio, uma forma de exercer tensão na tessitura da sociedade. Através da pesquisa científica, Marx objetivava subsidiar a luta operária. Marx, ele era um intelectual de engajamento político. Ele, no seu contato político com a classe operária, ele desenvolveu as suas reflexões e ele teve um papel importante nesse processo de organização, desses processos revolucionários, de enfrentamento por parte da classe operária contra a exploração por parte da burguesia, e o Marx, ele era central nesse processo, né? E ele participava ativamente. Então, quando ele diz que a gente faz teoria com pergunta, é justamente isso. Esse momento em que a gente se questiona sobre algo e que tenta, dessa maneira, responder esse algo. Mas política, a gente não faz com dúvida, a gente faz com convicção. E é por isso que é importante a gente estar sempre muito bem informado e atento, porque a gente não faz política se questionando, a gente faz tendo claro quais são os nossos objetivos. Então, para ele, há essa distinção, teoria e ação política. O que não significa que elas se desprendam, pelo contrário. Para você poder fazer um bom exercício político, você precisa ter alguma leitura sobre o mundo, sobre a realidade. E da mesma forma que o conhecimento que você gera, ou que você produz, que está descolado da realidade, ou que não tem um compromisso, ou uma direção, enfim, ele pouco sentido faz, né?
Sucintamente, o Manifesto do Partido Comunista ele nos explica isso muito bem. De você, tanto teoricamente e de maneira rigorosa, compor uma concepção de mundo, ao mesmo tempo que você pensa nesse processo uma programática. E isso é típico dos escritos marxistas e marxianos. Há sempre uma programática. Quando no texto o autor diz o que deve ser feito, né? E não enquanto uma imposição, mas enquanto alternativas. Existem outras tradições filosóficas que elas não estão preocupadas em apontar qual que é a direção que o sujeito tem que assumir. Elas estão mais preocupadas em desenhar uma espécie de cartografia nesse solo para que o sujeito decida qual caminho ele vai seguir. Uma é melhor que a outra? Não, jamais, né? Eu acho que cada um deve procurar algo. Por exemplo, quando eu militava no movimento estudantil, para mim era muito importante ler um texto de Marx, por exemplo, ler o Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, porque era algo que inspirava, né? Que dizia qual que era a direção, o que você deve fazer no contato, inclusive, com os outros sujeitos da base nesse processo, né, político que nós tínhamos no movimento estudantil. Gradativamente, com a formação, eu fui entrando em contato com outros autores, e aí eu percebo outra forma de produzir teoria, que também é engajada com a realidade, que também é preocupada, mas que ela resulta não numa programática de ação, mas numa apresentação de uma cartografia do que está constituído hoje, do que nós temos, e que aí convida, né, esse sujeito que lê, que o interpela, a caminhar nesse solo e tomar as suas decisões. O que são as categorias para Marx, né? Isso aqui é outro eixo que aparece aqui, mas que eu tenho aqui uma outra apresentação. Não são criações, mas traços constitutivos do objeto. Marx não inventou a mais-valia, ele a descobriu no processo de desenvolvimento do capital. A pesquisa ela extrai a categoria de seus objetos de pesquisa. Para estudar o método de Durkheim, basta localizar em sua obra, né, no caso Regras do Método Sociológico, um conjunto de regras, e para Weber o mesmo, que daí é num capítulo específico de um calhamaço do Weber, que é a sua obra principal, chamada Economia e Sociedade. Por que Marx não escreveu um livro sobre método? E aí quem nos dá a resposta é Lenin, né? Marx não nos deu uma lógica, ele nos deu a lógica do capital. Ele nos remete à subordinação em Marx das preocupações lógicas, metodológicas e epistemológicas. A sua ênfase é ontológica. Então Marx não discute o conhecimento em si mesmo, ele problematiza as nossas condições de conhecimento de um objeto determinado. Então Marx ele discute as nossas condições de decifrar a sociedade burguesa e para isso ele não queria desenvolver um método. Ele entende que cada momento histórico, cada formação histórica tem organizações distintas que exigem todo um arcabouço distinto por parte do pesquisador. Mas ainda assim, Marx em alguns momentos ele vai explicar ou apresentar alguns elementos sobre o seu método, né? Então a gente tem a ideologia na obra A Ideologia Alemã, ela trata da questão metodológica no primeiro capítulo. Eu não tenho a ideologia alemã, eu tenho em PDF só, mas não tenho a versão física porque era muito caro. Tem um capítulo sobre Feuerbach na ideologia alemã, que ele vai falar da metodologia. E eu tinha esse capítulo por causa da aula que eu dava, e é muito bom. Quem tiver ideologia alemã ou PDF, quiser ler um pouquinho, vai no capítulo sobre Feuerbach, que vai estar lá descrito algumas coisas. Em 1847, a gente tem a polêmica contra Proudhon, na obra Miséria da Filosofia. Marx dedica cerca de 20 páginas à discussão metodológica. Gente, Proudhon ele é basicamente um dos principais intelectuais do anarquismo. E ele tem uma obra chamada A Propriedade é um Roubo, que é uma obra muito importante até hoje. Mas Marx e Proudhon não se gostavam. Na verdade, Proudhon era muito estrelinha, para usar um termo moderno, e Marx era um intelectual engajado, né, politicamente. E Proudhon não se impressionou quando conheceu Marx, não deu atenção para ele. E aí Proudhon escreveu uma obra que foi super problemática, e aí Marx respondeu nessa, né, que é A Miséria da Filosofia, que eu acho que eu tenho aqui, que isso aqui é uma obra que Marx escreveu para responder a Proudhon. Naquela época as pessoas escreviam obras para responder umas às outras, hoje em dia elas escrevem textão. Enfim. Aqui Marx vai dedicar alguma atenção à questão do método, para poder fazer a crítica ao Proudhon, porque Marx estava muito preocupado com a maneira como os escritos do Proudhon poderiam influenciar a classe operária. Na abertura dos Grundrisse, Marx discute sobre o método da economia política. Não tem os Grundrisse, não tem.
infelizmente, mas devo ter PDF. E por fim, no pós-fácil da segunda edição de O Capital. Aqui, ó, eu tenho. E eu sempre deixo isso aqui marcado, porque eu usava isso na minha disciplina. Vixe, não está marcado não. Cadê? Eu não vou achar. Gente, eu tô com a obra toda marcada, mas eu não... Deixa eu ver aqui. Que vai ter no índice. É o pós-fácil da segunda edição. Vamos ver aqui, página 83. Aqui. Esse aqui é um texto genial, porque Marx ele foi criticado pelos economistas na época pela forma como ele apresentou o Capital, né? E aí os críticos, meio que para fazer chacota com o método que o Marx estava propondo, descrevem qual que é a proposta de Marx, que está aqui. Que ele vai, esse crítico de Marx, que está fazendo chacota, vai descrever o método de Marx. Ah, então você está propondo fazer a análise por meio... Enfim. Aí Marx, quando lê, ele diz assim, é exatamente isso, você entendeu o meu método. Então o que eu acho engraçado nesse trecho aqui, que enfim, eu posso até socializar para vocês, mas é interessante ler o pós-fácil todo, porque Marx desce o pau nos críticos apologéticos, é que um crítico de Marx entendeu o método melhor do que todo mundo, né? E aqui está descrito perfeitamente o método de Marx. Eu entendi algumas coisas, inclusive, lendo esse cara que não gostava do Marx. Então, às vezes, a crítica ela vem para ajudar a gente, não é uma coisa ruim. Enfim. Por que essa discussão é tão parca em Marx? E eu já falei um pouquinho por quê. Para Marx não se trata de elaborar uma lógica, mas de aprender uma lógica determinada. Essa lógica, com um movimento, uma estrutura que vem de um objeto determinado, aprender o método marxiano é apropriar-se da análise marxiana. Em Marx, aqui está faltando um R. A apreensão da sua forma de tratar o objeto só é possível à medida em que nos apropriamos da análise teórica. Dessa forma, pode-se estudar Marx através da evolução de suas pesquisas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou apresentando as pesquisas de Marx para ir delimitando a maneira como ele vai desenvolvendo o seu método. E aí a gente entra na crítica de Marx a Hegel, né? Então Hegel era um grande pensador que influenciava a Marx, mas a partir de um certo momento Marx rompe com ele, né? Ao deslocar o problema da compreensão do Estado para a compreensão da sociedade civil, Marx evidencia um conjunto de questões que não podem ser resolvidas de uma ótica puramente teórico-política e jurídico-política. Se a sociedade civil pode abrir a via para a compreensão do Estado, e se a sociedade civil é o reino do privativo, do domínio do indivíduo e do mercado. É necessário então encontrar um instrumento analítico jurídico que permita desvendar as transações que ocorrem em seu interior. Na segunda crítica a Hegel comparece duas categorias, revolução e classe. Por via dessas, Marx reconhece que por ser o proletariado a classe mais pauperizada, é a única que pode ter exigências radicais de humanização. A revolução proletária, a filosofia clássica, que suas promessas levantaram, só são realizáveis pelos herdeiros práticos dessa filosofia. Então, aí já começa a aparecer alguns traços interessantes, né? Por que dessa vinculação com a classe operária? Porque na concepção marxiana, na leitura de Marx, né, a Revolução Francesa, que ocorre em 1789, se tratou de uma revolução em que burgueses, classe trabalhadora, se uniram para derrubar a monarquia e constituir aí a república e os seus valores centrais, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a burguesia, assim que necessário, assim que possível, assim que assegurou aí o seu domínio, abandonou esses ideais e não continuou caminhando ao lado da classe operária, né? Então a classe operária é meio que atraída pela burguesia nesse processo. Então, nesse processo histórico que vai resultar aí no século XIX com Marx, se percebe que a classe trabalhadora é a classe que requisita mais a revolução, né? E por isso ela é a classe revolucionária desse processo, é a classe que vai poder levar à superação desse quadro ou dessa constituição societária, porque é a classe que mais demanda, né, em síntese. Então há aí um nexo claro entre filosofia clássica e emancipação humana, desde a perspectiva da luta de classe e revolução. E aí Marx diz, o Estado que está aí não é a concretização da razão, ele não universaliza os interesses humanos. É a partir disso que se constituem os manuscritos. A influência de Feuerbach transforma Marx em um materialista. Mas ele quer superar Feuerbach ao compreender a sociedade presente. E para isso a economia política clássica irá auxiliá-lo.
E aí entra, então, a importância da economia política, né? Vocês viram um texto da economia política com a professora Gisele, a gente vai passar mais brevemente sobre eles, mas eu acho importante trazer esses aspectos aqui. Os economistas políticos, então, foram os primeiros intelectuais da ordem burguesa a entender que o que cria valor é o trabalho. Todavia, o processo de pauperização da classe trabalhadora, por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho feminino como meio de rebaixar o valor da força de trabalho nas fábricas, era naturalizado por eles. Então, os economistas políticos anteriores a Marx, eles naturalizavam esse tipo de processo, que Marx vai colocar enquanto algo inaceitável. Ainda assim, identificaram as categorias básicas de funcionamento da sociedade. Apresentaram definições de capital, trabalho, lucro, juro, classe social, Estado e possuíam a convicção de que essa sociedade era mais livre, mais justa e igualitária. Então essas são teses, são compreensões que já vinham dos economistas políticos. No século XVII e XIX, aliás, século XVIII e XIX, começaram as agitações dos trabalhadores. A partir de 1825, com uma frequência cronológica, emergem então as crises a cada 6, 7 anos. E a economia política, então, ela colapsa e depois de 1848 cai em suas condições de cientificidade. E aí Marx ele vai conseguir avançar, porque ele vai fazer aí a decifração do que a gente chama de teoria da mais-valia. Marx apropria-se da teoria de valor-trabalho, refunda-a, extrai dela a teoria da mais-valia e chega à conclusão de que essa sociedade, a sociedade burguesa, ela se funda na exploração de uma classe sobre a outra. E aí, nos manuscritos econômicos filosóficos, Marx trata de 3 categorias da economia política: propriedade, dinheiro e trabalho. Marx realiza também a distinção entre emancipação política e emancipação humana. Emancipação política enquanto resultado do processo de revolução burguesa. A Carta dos Direitos Humanos é a alforria política da humanidade. E já a emancipação humana ela está vinculada à revolução radical, protagonizada por uma classe que tenha necessidades radicais. Então, o manuscrito econômico-filosófico, eu tenho ele aqui, junto com alguns outros textos, incluindo aí o 18 Brumário do Marx. E a discussão sobre emancipação política e emancipação humana vai aparecer muito num texto genial do Marx, que é a questão judaica. Nesse texto, a questão judaica, Marx vai fazer uma análise genial sobre o Estado. Inclusive, é um dos textos que melhor desenvolve reflexões de Marx sobre o Estado. Mas, para entender essa reflexão de Marx sobre o Estado, a gente tem que fazer uma aula. Assim, esse aqui é um dos melhores textos que eu já li do Marx, assim, para pensar essa questão da emancipação política e emancipação histórica. Até porque no serviço social a gente usa muito a expressão emancipação, né? E aí você entende, né, o que Marx está querendo dizer, qual que é a distinção entre emancipação humana e emancipação política, enfim, é um bom texto, né? Fica aí como a título de ilustração para vocês. E aí então, agora a gente vai entrar na terceira parte, ok? Vamos então entrar na terceira parte da nossa aula, que é a objetivação fundamental, o trabalho, certo? Pois bem, Marx pensa que os homens, no seu gradativo evolver, desenvolvem, à medida em que progridem, seus sistemas de objetivações. Ao conjunto dessas objetivações está reservado o conceito de praxis. Para Marx, o homem é um ser prático e social, e isso é justificado através da categoria trabalho. O trabalho é condição eterna do homem. Suprimida a relação, intercâmbio entre o homem e a natureza, não existe a humanidade. O trabalho é a objetivação mais especificamente humana, e é por ela que se realiza a essência humana. Não se trata de uma estrutura fechada, atemporal, mas um conjunto de atributos, possibilidades que esse ser humano genérico vem desenvolvendo em sua longa trajetória. E aí, nesse texto aqui, isso vai ficar mais claro, tá bom? Porque eu acho que o Lessa e o Ivo conseguem dar uma simplificada, e simplificada no bom sentido, dessa questão do trabalho, da importância do trabalho e da relação do homem, e aí o homem enquanto ser humano genérico, né, inclui-se aí as mulheres, óbvio, né, mas a questão do contato, né, com a natureza e o fato de que uma sociedade, né, e nós todos vivemos em sociedade, que não reproduza as suas condições de existência está fadada a desaparecer, né? Então há a produção e reprodução necessária da humanidade, né? E o trabalho é um componente central. E há um tratamento indistinto, então, na sociedade entre emprego e trabalho, que a gente precisa, né, mencionar aqui para limpar o terreno, né? A relação contemporânea existente entre o trabalhador e o trabalho faz viver um triplo conflito, né? Primeiro, o produto do trabalho ele não pertence ao trabalhador. Não há um reconhecimento nos outros que participam do processo de produção e não há, assim, então, um fomento à vinculação entre os homens, apenas a antagonização entre esses.
Antagonismo do sujeito consigo mesmo, então ele é um no local do trabalho, ele é um outro na rua, ele é um outro em casa, né? Ele é um ser, então, fraturado, e ao invés de se realizar no trabalho, o sujeito encontra apenas o que a gente pode aí chamar de sua negação. Né? Então, o sujeito ele não se reconhece no produto, no resultado do seu próprio trabalho, né? Em virtude muito da apropriação privada dos meios de produção. Então o homem ele se percebe separado. E aí quando a gente fala, né, nas aulas, seja da Gisele sobre economia política, seja a minha, né, sobre o método, quando a gente fala trabalho, a gente não está falando de emprego, porque trabalho ele é a categoria central do ser social na ontologia, né, desenhada tanto por Marx quanto a que Lukács vai aprofundar. Mas trabalho não é emprego nesse sentido, né? Porque o trabalho ele é alienado na sociedade capitalista em virtude da apropriação privada dos meios de produção. Tá? Então não confundam, né? Não achem que trabalho e emprego são a mesma coisa, que não são nesse caso. Tá? Para Marx, alienação é tudo que mutila, que impede o desenvolvimento da essência humana. Não se trata de um dado temporal, mas de uma construção histórica. E aí essa alienação, essa mutilação é justamente isso, né? Quando o sujeito ele é retirado desse elemento ou desse processo que seria central à sua constituição. E aí tem uma passagem no texto Fausto de Goethe, né, que Mefisto, o demônio, vai dizer: eu sou o espírito que tudo nega, né? Essa é uma frase que simplifica, resume ou expressa perfeitamente o que é o iluminismo, né? O conhecimento, a modernidade, né? Que é o quê? Quem não nega, não conhece. O que isso quer dizer? Para a gente conhecer algo, e isso a gente já falou no início, a gente precisa negar a sua aparência. A gente só entra em contato com as coisas por meio da aparência. Então nós vemos as coisas, né? Só que a maneira como esse fenômeno, esse objeto, essa coisa se apresenta a nós, ela não é necessariamente a sua essência, tá? E esse é um elemento muito importante para a gente pensar tanto a questão do trabalho quanto a alienação nesse processo. Porque, por exemplo, pensem na quantidade de trabalho escravo que existe para a fabricação dos seus smartphones, dos seus computadores, dos seus aparelhos eletrônicos. Tanto na África para a extração do material para as baterias, quanto na China para a construção dos aparelhos, quanto a maneira como essas mercadorias chegam até a América Latina, enfim. Toda essa mercadoria, que é fruto de trabalho alienado, que é fruto também de trabalho, enfim, escravo nesse processo, todo esse processo, toda essa cadeia, ela não é observável por nós em um primeiro momento. Nós, quando vemos a mercadoria, nós não percebemos isso. Nós vemos apenas a mercadoria em si, a sua aparência. Mas quando a gente parte para analisar a sua essência, a gente precisa buscar no rastro de produção disso a maneira como ela vai se constituir. Né? Então isso é a negação da forma como as coisas se apresentam a nós. Tá? Marx trabalhava com a ideia de um homem total, e por isso a ideia de alienação. Né? Lembrando que a concepção de homem de Marx é ontológica e não epistemológica. Dessa forma, o trabalho para Marx sobre o comando do capital é o trabalho alienado. O homem é ser produtivo e criador na concepção de Marx, o que o afasta em definitivo, e novamente vamos mencioná-lo, de Feuerbach. Já que, na concepção de Feuerbach de homem, ele é um ser sofredor e passivo. Uma concepção de homem criador é incompatível com Feuerbach. Para Feuerbach, o homem estava condenado. Para Marx, o homem é o criador. Lembrem, Deus criou o homem, e na verdade é o homem que, alienado de suas potencialidades, cria Deus. Não estou aqui querendo polemizar, só estou ilustrando, né, a maneira como Marx inverte essa lógica. E Feuerbach, mesmo sendo um ateísta, ele não via essa potência humana que Marx vai perceber. Vamos fazer então uma síntese de toda a trajetória de Marx. Ele partiu de Feuerbach para fazer sua crítica a Hegel. Confrontou-se com a economia política. Aprofunda seu conhecimento sobre as determinações do ser social, que se apresentam como incompatíveis com a empiria positivista de Feuerbach, e assim avança criticamente para compor uma crítica à economia política clássica, e para isso parte daquela que seria considerada como a mais fundamental das objetivações humanas, o trabalho. Esse último compreendido a partir de uma concepção materialista da reprodução do ser social, por via da tensão entre a genericidade e singularidade humana.
essa síntese, ela pegou tudo que a gente viu até agora, né, e resumiu. Então, pessoal, vamos lá para a nossa quarta parte. Esse vídeo está tão longo que eu tive que sair, almoçar, preparei um café, descansei, agora eu vou tomar um café e vamos concluir aqui, tá? Temos mais 3 partes, mas elas não são tão extensas, eu acho. Pois bem, a gente entra então na temática da ideologia, né, que é importante a gente tocar nesse elemento, né? No texto da ideologia alemã, Marx e Engels esboçam sua concepção de história, sociedade e economia. Algumas concepções presentes em suas formulações posteriores estão nessa obra, então a ideologia alemã é uma obra seminal, porque depois se desdobraria, né, em outras obras deles, né? O conceito de ideologia, então, é toda e qualquer representação ideal, que prende interesses materiais e não os reconhece como tais. As estruturas, as configurações típicas da ideologia são elaborações ideais que desconhecem os seus condicionalismos históricos e, portanto, se apresentam como demiúrgicas da própria história, ou seja, como autoras da própria história. O que é próprio do pensamento ideológico é que ele não se reconhece como produto e condição socio-históricas determinadas, e por isso ele é necessariamente, para Marx e Engels, uma falsa consciência que se autolegitima. Falsa consciência não tem nada a ver com consciência errada, como a inversão da imagem na câmera escura. Não é negar a imagem, mas a oferta unilateral de uma imagem. A ideologia apresenta as ideias como fenômenos independentes da realidade histórico-social, compondo uma relação ensimesmada com a realidade, onde a ideologia a justifica e legitima, ao mesmo tempo tornando verossímeis e compreensíveis essas ideias elaboradas. O ocultamento da realidade ocasionado pela ideologia é uma forma de produção das ideias e representações que objetivam explicar a vida individual e coletiva, as relações com a natureza e o sobrenatural a partir da sociabilidade. Esse conjunto de ideias que objetivam em um primeiro momento a justificação das relações tenderão a ocultar o modo real como suas relações sociais foram produzidas, e a origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. É esse processo de ocultamento que caracteriza esse conjunto de ideias como ideologias. É através dela que é possível aceitar como válidas e legítimas formas de dominação e exploração. Então, por que os homens conservam essa realidade? Como entender que o trabalhador não se revolte contra uma situação apoiada sobre a exploração? Seu trabalho não pago, a mais-valia, é o que sustenta o capital. Essa realidade é a que nos aparece como natural, normal, racional e aceitável. A ideologia contribui para que os homens acreditem que suas vidas são o que são em decorrência da ação de certas entidades. Também é seu papel fazer com que os homens acreditem que essas ideias são autônomas, não dependem de ninguém e que representam realidades também autônomas. Em 1845, ideologia é um conceito crítico negativo. Para Marx e Engels, Feuerbach não reconhece o enraizamento político-histórico de suas ideias. A ideologia não é uma mentira, mas seu formulador, precisamente por ser um ideólogo, não reconhece o jogo histórico, a trama de interesses e projetos de que resultam suas ideias. O ideólogo não é capaz de reconhecer o limite, o idealismo, ou o que ele pensa como fruto de um momento histórico. A ideia, no caso da ideologia, ela se torna o movente do real. A ideologia não é assim um erro e nem é intencional. Ele, o ideólogo, é alvo de um auto-engano. Todavia, depois de 1848, eles, os ideólogos, estão contribuindo com grandes processos de mistificação histórica e naturalização de categorias e análise do social. Marx e Engels então formulam uma teoria da dinâmica histórica. É uma forma de entender de maneira bastante esmiuçada como que Marx e Engels organizam o seu conceito de ideologia e avançando para além deles, né, colhendo algumas contribuições marxistas. A gente tem esse texto aqui da Marilena Chauí, né, chamado O que é Ideologia, daquela coleção Primeiros Passos. Esse aqui é um dos melhores textos que eu já li sobre ideologia e justamente por ser da coleção Primeiros Passos, é surpreendente como ela conseguiu apresentar, né, a ideologia por meio da tradição intelectual e política do marxismo, né, e desconstruir alguns elementos acerca dessa, né. Então fica como uma sugestão assim, para quem tiver interesse em estudar sobre ideologia a partir, né, da configuração marxista e marxiana, esse texto da Marilena Chauí, O que a ideologia é uma boa porta de entrada. E aí na quinta parte, então, a gente entra na concepção materialista da história. Sobre a concepção materialista da história, então. A história não é algo que passa por cima dos homens. Os homens fazem a história, mas não a fazem idealmente. A história é feita pelo conjunto dos homens.
O primeiro passo para compreender isso é saber como os homens conduzem a sua própria vida, ou seja, a produção material da vida social demanda um suporte material da vida social. Os homens têm necessidades básicas e demandam condições de se reproduzirem. Esse processo envolve mais do que materialidades. Esse é o dado primário ao qual tudo tem que ser pensado. Sucintamente, Marx e Engels estão chamando a atenção aí para um elemento central, que é a produção material da nossa vida, que de certa maneira vai determinar a maneira como a nossa vida ela vai se organizar, né? Então não é possível pensar uma organização de vida, uma forma de vida, um conjunto de relações sociais inseridas nessa sociedade que não passe pela produção material dela mesma, né? Então, ele está nos apontando aí para esse dado, né? De que os homens têm necessidades básicas e essas necessidades básicas, para se reproduzirem, elas precisam ser atendidas pelo modo de produção. E é também o que vai nos permitir entender a maneira como a consciência dos homens vai se fomentar, a partir, aliás, da formação sócio-histórica e do modo de produção onde eles se inserem. Então, tudo o que concorre para a produção e reprodução da vida social são as forças produtivas. Então, vamos pensar o seguinte: a nossa sociedade ela avançou em diferentes aspectos desde a Revolução Industrial, né? De maneira muito clara, o modo de produção ele foi se complexificando com a constituição dos monopólios, depois com a constituição do capital fictício, até a perda do rastro de ouro da moeda. E isso tudo vai aglutinando um conjunto de indicações que explicam a maneira como nós conseguimos constituir a vida social. A questão é que, obviamente, cada país tem a sua configuração, né? Então, uma coisa era a Inglaterra na Revolução Industrial no século XIX, outra coisa era o Brasil no século XIX, né? Enquanto a Inglaterra ela se constituía, né, enquanto um império, né, que detinha uma grande influência em diversas colônias pelo mundo, inclusive as colônias que eram de propriedade de Portugal e da Espanha se submetiam aos ditames, né, da Inglaterra. Então, uma coisa é pensar o processo de produção material, de reprodução das relações sociais em um terreno, em um espaço específico como a Inglaterra, que tem toda essa trajetória histórica. Outra é pensar o passado de países colonizados, né, como, por exemplo, toda a América Latina, assim como diversos territórios na África e na Ásia que foram colonizados pela Europa. Então, cada país, cada espaço, cada território precisa ser analisado a partir da forma como as forças produtivas foram se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente sabe a maneira como as forças produtivas se constituíram, né? A gente tem um autor marxista chamado Jacob Gorender, que tem um livro gigantesco chamado Escravismo Colonial, em que ele vai fazer uma análise sobre a escravidão enquanto modo de produção específico, né, do território brasileiro, e a maneira como esse modo de produção vai transitar, né, para o que a gente pode chamar de capitalismo moderno, né? Então ele vai explicando a relação do escravismo com a posterior constituição de um mercado livre de trabalho, né? Então, o que Marx nos chama a atenção nos seus escritos é isso: cada espaço, cada território exige ser investigado, né, por meio das suas forças produtivas e o seu desenvolvimento, mas também atento a elementos históricos centrais, para que a gente não assuma de maneira homogênea o desenvolvimento dos países entre si. Essas forças produtivas ao longo da história se apresentam sempre em desenvolvimento. Elas se tornam mais complexas, mediatizadas, ricas e mais potentes. Os homens, ao criarem ferramentas e complexificarem sua relação com a natureza, convertem o trabalho em uma mediação entre a sociedade e a natureza, através do qual a sociedade transforma a natureza para atender às suas demandas de produção e reprodução. Isso se dá no marco da relação entre os homens, propriedade dos instrumentos e hierarquias sociais, quem se apropria do produzido para além da necessidade imediata. É próprio do trabalho gerar um excedente, além do que é utilizado em sua realização. Esse excedente varia ao longo da história e de acordo com os meios de produção. E aí a questão é, quem fica com o excedente? Toda a luta histórica é pela apropriação desse excedente. São as relações de propriedade que determinam quem possuirá o excedente. Ou seja, as relações de propriedade determinam as relações de produção próprias de uma determinada sociedade. Os meios de produzir concatenam com a configuração social onde são empregados e resultam na produção material da vida social. O que importa para pensar a história, que é o elemento central desse item, é justamente o resultado das forças produtivas, mas saber como elas operam no marco das
determinadas hierarquias sociais, hierarquias que determinam os que possuem e os que não possuem. Durante a Revolução Industrial, o marco existente da apropriação privada favorecia e estimulava o desenvolvimento das forças produtivas. Atualmente ocorre o que nós podemos chamar de um bloqueio e impedimento desse mesmo desenvolvimento. Há uma tendência à hipertrofia dessa relação quando se bloqueia o desenvolvimento das forças produtivas. Vamos pensar, por exemplo, nos combustíveis alternativos, né? Vamos dizer que nós temos já condições de gradativamente abandonarmos o uso de combustível derivado de material orgânico, né? Como o petróleo, por exemplo. Já há acenos para isso, já houveram experiências que apontam as possibilidades para a pesquisa na área de energia limpa ou renovável, enfim. Isso nunca avança. Não avança por quê? Porque toda a economia capitalista ela tem como um dos eixos centrais a indústria do petróleo. Então você impede o desenvolvimento de certas pesquisas ou de certas conquistas que seriam compartilhadas por toda a genericidade humana, né? Dentro desse modo de produção, porque ela não é do interesse. Vamos pegar um exemplo mais simples também, baterias, né? Você já possui, né, experiências e protótipos de baterias que duram muito mais tempo e que são muito menos perniciosas para o meio ambiente, né, do que as baterias que nós utilizamos. Mas por durarem tanto tempo, isso significa que elas não são lucráveis. Porque a pessoa ela não vai precisar comprar outra, né? Então o giro da mercadoria não vai ocorrer. Então o modo de produção no âmbito, né, desses sujeitos acaba bloqueando o desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? As forças produtivas, quando elas tinham esse caminhar, quando existia concorrência real no mercado, né, ela era impulsionada pela descoberta constante. Hoje em dia há um bloqueio em torno disso, porque a gente passa do imperialismo para o capitalismo monopolista, né? E esses monopólios eles foram entrando no século XX e no século XXI através de grandes monopólios que dominam diversas indústrias. Então não existe uma concorrência real no mercado. O que existe são grandes monopólios que dominam certos setores. E esses setores eles não têm avanços, ao menos que sejam do interesse deles. Então, algumas conquistas que seriam do interesse de toda a genericidade humana acabam não ganhando, acabam não vindo à luz do dia, porque elas não são rentáveis, porque elas não assegurariam o monopólio, né, do domínio de certos mercados, de certos campos, que é interessante para eles, né? Então, a gente tem que ter claro o seguinte: não existe concorrência, como os liberais pregam, porque os monopólios dominam. As forças produtivas elas não concorrem mais para o avançar da civilização humana. Na verdade, elas se retraem, elas ficam detidas à medida em que você tem o domínio sobre certas conquistas, sobre certas descobertas, né? E saindo, por exemplo, do campo das mercadorias, a gente pode entrar no campo das vacinas, né? Quando foi descoberta a vacina Então você tem um exemplo do Jonas Salk, né, que era um virologista que em 1955 descobriu a vacina da polio. A polio era uma doença terrível que atingia, né, enfim, a humanidade. E essa vacina auxiliou na erradicação, ou pelo menos, né, a redução drástica. E quando questionado sobre isso, perguntaram para ele: por que você não patenteou para você ter os direitos autorais sobre essa descoberta, a vacina da polio? Você ganharia milhões. E aí a resposta dele foi: olha, você patentearia o sol se pudesse? Essa é uma ideia central, a ideia de que algumas conquistas elas são possíveis por causa da nossa história enquanto gênero humano. Porque antes de nós, outras pessoas vieram e outras pessoas fizeram descobertas importantes e nós nos debruçamos e subimos nesses ombros. E isso permite novas descobertas. E essas conquistas, que deveriam ser para a humanidade, a partir do momento em que elas são privatizadas, elas são patenteadas, elas são apropriadas para que atenda a um único nicho, ou impeça a ameaça de um mercado, né, extremamente pernicioso e presente em todo o globo, como a indústria do petróleo, você tem aquilo que é central a essa questão, né? Que a apropriação privada dos meios de produção, a maneira como as forças produtivas elas não conseguem concorrer para o desenvolvimento da espécie humana enquanto gênero, né? E a humanidade em si, ela aponta para todos os problemas que o capitalismo nos coloca, né? Então,
Para quem ainda tinha dúvidas, assim, e enfim, né, isso não é o suficiente ainda, a gente pode argumentar mais. Mas o capitalismo ele não é esse reino dos sonhos, né, e a gente precisa compor críticas a ele nesse sentido, a maneira como se apropria de maneira privada daquilo que é potencialidade humana, daquilo que são nossas descobertas. Por isso que eu sempre desconfio de professor que não compartilha PowerPoint. Porque esse professor ele instrumentalizou esse PowerPoint. Pode até ser resultado da pesquisa dele, mas ele teve que subir no ombro de outras pessoas para poder produzir esse PowerPoint. Então, quanto mais coletivizado e socializado for o conhecimento, mais coerente a gente é com a teoria que a gente estuda e com nós mesmos enquanto gênero humano. Enfim. A consciência social só pode ser compreendida a partir da elucidação da base material. Marx e Engels chegaram à sua principal determinação. Essa é a base da dinâmica histórica formulada por Marx e Engels. Ao desconhecer sua relação com a base material, o pensamento, falsa consciência, você pensa autonomizado, ideologia, reificação, alienação. A crítica à economia política, então, é fundante dessa teoria. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Então é isso, a nossa consciência é fruto do tempo histórico em que nós vivemos. Pessoal, agora então a gente entra na nossa última parte, né, o que é o marxismo. Eu vou tentar ser breve, porque a ideia é que essa aula sirva como um complemento à leitura de vocês, tá? E que suscite dúvidas, né, para que a gente possa fazer o debate na nossa aula síncrona, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar uma passeada aí pelo marxismo. Primeiro eu quero chamar a atenção para o seguinte, o que a gente pode chamar de infelicidade editorial do marxismo. Assim, alguns dos principais intelectuais que inclusive subsidiaram discussões políticas importantes, né, que foram inclusive muito influentes no âmbito das repúblicas que se inspiraram na teoria social crítica de Marx, não entraram em contato com alguns textos centrais dele, né, principalmente os textos filosóficos. Então, por exemplo, Plekhanov, Rosa Luxemburgo, Lenin, Antônio Gramsci, eles viveram nesse período que está na primeira barra, né? E eles foram muito influentes, né? Por exemplo, na Constituição da União da República Soviética. Mas os textos filosóficos de Marx que explicam e adensam a maneira como Marx preparou toda essa compreensão do mundo, eles vieram à luz do dia tardiamente. Então, por exemplo, o texto de Krenak, que é aquele que ele escreveu na Lua de Mel, os manuscritos econômicos, filosóficos, o próprio texto de Ideologia Alemã. Marx, como pensador ontológico, considera que o problema da teoria é o problema de sua verdade prático-social, que independe de consensos quaisquer. Qual é o critério de verdade de uma teoria? Como pensador ontológico e materialista, é a prática sócio-histórica. Como verificar, então, a veracidade dessa afirmação? Trabalhar com os dados que a empiria oferece, trabalhar com a movimentação contemporânea do capital. Né? O que alguns intelectuais vão nos dizer? O capital ele não está ultrapassado, mas ele não seria o suficiente para a gente decifrar a forma como a sociedade, né, o modo de produção, ele mudou nos últimos séculos, né? Desde Marx. A gente teve aí, por exemplo, o capital monopolista, né, que quem vai desenvolver muito sobre isso é Mandel. E aí o José Paulo Neto, ele traz essa reflexão para o Brasil. Depois a gente tem também o desenvolvimento aí do capital fictício, né, especulativo. E aí a ideia é justamente essa: o capital ele nos fornece as bases, mas ele não necessariamente dá conta para decifrar isso, né? Então a gente precisa alimentar com esses novos dados. Toda verdade teórica é relativa e, portanto, passível de crítica ou revisão. Mas esse caráter relativo não significa falsidade, relativismo ou erro. Por exemplo, o capital seria hoje insuficiente para dar conta da dinâmica da sociedade burguesa. Não se trata, todavia, de um conhecimento falso, mas insuficiente. Embora todo conhecimento teórico seja relativo, não se deve derivar disso uma teoria relativista de conhecimento, segundo o qual nenhuma concepção teórica teria dado conta da realidade. E as definições acerca do método em Marx. Isso aparece aqui no textinho, numa nota de rodapé lá perto do final, tá? Em que ele vai falar a maneira como cada intelectual se refere ao método de Marx. Eu não vou achar aqui, mas aqui está na página 49.
Mas Lucien Goldman vai chamar de método estruturalista genérico, Lukács vai chamar de método histórico sistemático, outros vão definir enquanto aproximações sucessivas ao objeto. Para Marx, quando teve que designá-lo, caracterizou como o método que eleva o abstrato ao concreto. Lembrem, a maneira como a gente captura esse fenômeno, esse objeto, e eleva ele até uma concretude, né? Que é quando a gente pensa nele e retorna a esse objeto no campo da prática. Como Marx trabalhava? O ponto de partida era sempre um fato ou conjunto de fatos, expressão factual, empírica e fenomênica da realidade. Para Marx, o conhecimento é uma expressão empírica e os fatos são a aparência fenomênica, e ambos importam. O conhecimento parte da aparência, mas ela é o ponto de partida, e conhecer é negar a aparência. Factualidade, empiria. Negar não é cancelar, e isso é importante. Quando a gente nega, a gente não está recusando, a gente está negando a maneira fenomênica ou aparente como aquele objeto se apresenta. Nós nos propomos a escrutiná-lo, certo? Por meio de aproximações sucessivas, entender a maneira como ele se insere nesse conjunto de relações. O conhecimento da aparência e a sua ultrapassagem é a negação da factualidade. A elaboração teórica é uma negação da expressão empírica do real. Marx parte das aparências como marco de processos. O primeiro passo para o conhecimento teórico é tomar os fatos aparentes como indicadores de processos, e então cabe à razão identificar esses processos num movimento de abstração, e assim ir além dos fatos. Sem a capacidade de abstrair-se do fato dado, é impossível a pesquisa teórica. É pelo processo real de deslocar-se do imediato que é possível identificar os processos assinalados, pela forma fenomênica que possibilita o conhecimento. E assim nesse movimento que se abandona o próprio nível da abstração. Isso possibilita o essencial do método marxiano, a elevação do abstrato ao concreto. Nesse nível, abandona-se o nível das aparências, a identificação dos processos pelos investigadores, e eles expressam isso empiricamente. Como Marx trabalhava então? Vamos lá. O pensamento partiu de um dado fato. Abstraiu-se desse dado, identificou e localizou os processos que esse dado sinaliza, vinculou a outros processos e agora retorna ao domínio da empiria. E assim identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam outros processos. O pesquisador retorna à forma empírica de sua partida. Nesse retorno, o movimento teórico não modificou nada. Todavia, há uma complexificação na forma como o pensamento passa a se apropriar do fato. A gente tem aí então no slide a figura de uma cadeira, porque normalmente a cadeira é usada como exemplo nas salas de aula, né? Então, por exemplo, você como estudante numa sala ou no seu escritório ou na sua casa sentado numa cadeira, você vê a cadeira é uma cadeira, só. Mas aí você começa a pensar nela de outra forma. Por quê? Porque a cadeira, ela pode ser uma mercadoria, você pode vender ela, mas não é o que você quer. Você não quer transformar ela em mercadoria, porque ela tem um uso para você nesse momento. Então a gente vai pensar no processo produtivo dessa cadeira, a gente vai pensar no processo de extração da madeira, na forma como o trabalhador que extraiu essa madeira foi remunerado, quais as suas condições de trabalho, sua jornada, e a partir do momento em que ele produz a maneira como essa mesma madeira chega até a marcenaria, onde ela vai ser trabalhada por um outro profissional que não colheu a madeira, mas que está inserido nesse processo produtivo. E esse trabalhador na marcenaria, ele vai trabalhar com as partes que vão formar essa cadeira, né? Então a cadeira ela não vem pronta da natureza, nós temos que utilizar de trabalho humano para a produção dela. E esse trabalho humano que atua sobre essa matéria natural, ela permite que a cadeira ela exista. Então após esse trabalho por parte da marcenaria, você tem a distribuição. Então você precisa de um caminhão que vá buscar essa madeira, essa cadeira, aliás, junto com outras mercadorias, e isso vai ser adquirido por uma loja. E essa loja ela vai expor essa cadeira. E você, quando chegar a essa loja, você vai comprar essa cadeira, mas você vai pagar por toda essa cadeia produtiva, porque todos esses trabalhadores, desde da pessoa que colheu a madeira até o marceneiro que esculpiu ela, passando pelo responsável pelo transporte, passando pelo vendedor dessa loja, todos eles estão se vinculando a esse processo produtivo. Você adquire essa cadeira, né? E essa cadeira, ela ainda assim assegura uma margem de lucro ao produtor. Todos inseridos nesse processo, menos aos trabalhadores, que não são proprietários dos meios de produção.
Então, quando a gente olha para essa cadeira na nossa casa e a gente faz esse exercício que eles explicam, né, normalmente que é um processo espiral, em que a gente sai da cadeira, pensa em todo o processo produtivo e retorna a ela, essa cadeira está complexificada, ela está com determinações, ela está muito mais rica, porque a gente entende que é todo um processo produtivo que permite a existência dela. Mas não para por aí, né? Porque daí a gente pode fazer isso para várias outras coisas, incluindo o próprio processo de venda da força de trabalho. Existe um curta brasileiro chamado Ilha das Flores, que ele não versa sobre o método crítico dialético. Mas, curiosamente, ele é um dos melhores exemplos sobre a forma como a gente pode dizer que o método em Marx vai funcionar. Tá? Eu vou colocar ele para rodar. Tá? E talvez o YouTube ele bloqueie o vídeo, porque eu não tenho a propriedade sobre ele. Mas esse vídeo ele está em todos os espaços, assim. Basta você digitar que ele vai aparecer. Então, caso o YouTube bloqueie, eu vou colocar um link. E aí eu peço para vocês irem nesse link, assistirem e voltarem para o nosso vídeo, tá bom? Então, aí vamos entrar em um outro aspecto também, né? Como que a gente precisa sempre organizar a apresentação sobre os estudos marxistas e marxianos. Sempre há, no objeto ou no fenômeno que a gente apresenta no método marxista, né, no método crítico dialético, aliás, dois cortes. Um síncrono, que é o corte vertical do fenômeno analisado, então é pensando esse corte vertical no sentido contemporâneo, a maneira como esse fenômeno se apresenta hoje. Mas também o corte diacrônico, né? O que a gente pode chamar de diacronia, que é o desenvolvimento desse mesmo fenômeno na história. Então a gente, quando se debruça num fenômeno, pensando, né, o materialismo histórico dialético, a gente sempre tem que pensar no fenômeno hoje, na maneira como ele se apresenta hoje, nas suas determinações, enfim, mas também na maneira como historicamente ele se formou, até para entender a maneira como ele se comporta hoje. O trato marxiano a quaisquer processos é sempre concomitantemente sincrônico e diacrônico. Então ele tem esses dois elementos, tá? Histórico e sistemático, genético e estrutural. E aí por isso que a Lucien Goldman chama o método marxista de... Vamos voltar aqui. Método estruturalista genérico, tá bom? Determinações. E aí a gente entra em alguns elementos das categorias marxianas. Determinações são traços constitutivos do movimento sinalizado pela existência empírica do fato. Assim expressam formas de ser desse ser. Ou seja, mesmo que eu não os conheça, eles existem e operam. Como esses traços constitutivos são capturados teoricamente? Por via das categorias. Então a gente tem as determinações, que são traços constitutivos desse movimento, certo? E a gente captura esses traços constituintes, né, nesse movimento por meio das categorias. E aí o que são categorias? Não são produções e criações, elas são a representação ideal de um traço efetivo da realidade, e são também categorias ontológicas. A realidade sócio-histórica constitui sempre uma totalidade. Totalidade é uma categoria teórico-ontológica, não é uma categoria oriunda do funcionalismo. Para Marx, a totalidade é um complexo de complexos, e não um todo constituído de partes. Então, Durkheim, em totalidade, é como se a gente fosse pensar numa máquina. Né? Então essa máquina tem várias engrenagens, né, que faz com que o objetivo, vamos supor, do relógio, né, continue existindo, continue funcionando, aliás. No caso, a totalidade, na compreensão marxiana, ela não se volta para uma ideia de que a totalidade é esse conjunto de partes, porque a gente nunca pensa apenas no relógio, a gente vai pensar em todo o ciclo produtivo que permite que esse relógio exista. Então, cada corrente desse processo é um complexo de outros complexos, e cada um deles exige um debruçar sobre. E é por isso que o autor, um pesquisador, aliás, que se debruça sobre um fenômeno e se propõe a investigá-lo, a pesquisá-lo por via da teoria social crítica, ele tem que se vigiar muito nesse processo, para não converter a totalidade em uma perspectiva funcionalista, mas sim como um complexo de complexos. A realidade social, então, é uma totalidade de máxima complexidade, constituída por totalidades, não simples, mas de menor complexidade. A instância que compõe a sociedade são sempre complexas, e a sociedade
é essa totalidade constituída de outras totalidades. Mas essa totalidade não é um caos. O que Marx descobriu é que esse complexo de complexos, que é a sociedade burguesa, tem o seu momento ontologicamente determinante na produção material da vida social. As totalidades que constituem a totalidade social não podem ser equalizadas na análise. Elas possuem particularidades. São totalidades com natureza específica e próprias. Se não fosse assim, não teríamos complexos de complexos. Teríamos uma totalidade indiferenciada e, para não homogeneizá-las, é preciso descobrir suas particularidades. E aí a gente tem alguns exemplos, então, de como as relações de produção perpassam em distintos espaços, só para a gente entender como que a gente pode capturar essas determinações e essas categorias, né? Vamos pensar na fábrica. As relações de produção na fábrica, elas passam por diferentes componentes, né? Primeiro, a apropriação do excedente. Esse é um lugar privilegiado, né? Vamos dizer assim. As relações de produção com extração da mais-valia. Redução da carga horária. Redução da carga horária é uma bandeira de luta da classe trabalhadora, né? Se nós, enquanto classe, nós oferecemos mais da nossa força de trabalho do que é efetivamente pago para a gente na produção da mercadoria, então nós podemos ter a carga horária de trabalho reduzida. Essa é uma bandeira da classe trabalhadora desde do século XIX e continua até hoje. E aí vão passar pelas famílias então. Como que as relações de produção passam pela família? Pela sua constituição, pela instância de socialização, é onde os filhos entram em contato com o mundo, com a sociedade, com as normas sociais. Controle dos filhos, né? É importante que os pais eles tenham meios de assegurar e de ofertar, né, meios de crescimento para essas crianças de forma saudável e ao mesmo tempo assegurando que essas crianças elas sejam capazes de ser produtivas, de se inserirem nessa sociedade futuramente. A gente também tem a questão da herança, que é algo importante no âmbito da propriedade privada. Escola, um outro exemplo. Saber, conhecimento, direção social do conhecimento, preservação, revisão, ampliação do estoque de conhecimento, enfim. Se a gente fosse fazer uma análise breve, a gente diria o seguinte, olha, a gente pode encontrar outros elementos. Por exemplo, na família, as relações de produção. Essas que eu apresento são certas, mas há outros, né? Eu incluiria aí, por exemplo, a exploração do trabalho feminino. Existem textos, estudos, pesquisas que apontam que o modo de produção capitalista ele só pôde se desenvolver da maneira como se desenvolveu por causa da exploração do trabalho feminino, né? O que a gente chama aí das jornadas atualmente triplas, né, das mulheres. E isso não é pouco, né? Um modo de produção que historicamente se assenta na exploração desse trabalho, que gera esse trabalho duplicado ou triplo da mulher, que além de cuidar da casa, além de cuidar da família, ainda precisa se inserir no mercado de trabalho. E a gente pouco estudou, pouco pesquisou sobre isso, né? O último texto que eu li sobre isso foi o Caliban e a Bruxa. E, enfim, é um texto extraordinário para a gente problematizar isso. Por outro lado, quando a gente pensa, por exemplo, na escola, a direção social do conhecimento é algo muito importante. Tanto é que uma das primeiras ações do governo Temer, quando ele assume a presidência pós-golpe, foi a reforma do ensino. E todos os ataques que as universidades, as escolas vêm sofrendo é em torno justamente da ocupação de um outro conjunto de símbolos e signos, né, que perpetuam uma ideia revanchista, misógina, ahistórica, revisionista, extremamente problemática da nossa história, né? Então a escola ela também se torna um espaço de disputa, né? Então o que é interessante pensar aí, né? Assumindo esses espaços distintos, a fábrica, a família, a escola, e vocês podem pensar em enumerar outros, né? As relações de produção elas não se limitam a componentes econômicos, né? Tem um componente cultural, componente social, enfim, tudo se interliga nesse processo. Mas a gente precisa estar atento à maneira como cada um deles se apresenta em cada espaço. E aí a gente entra numa extensa explicação sobre as 3 categorias nucleares, né? Totalidade, contradição e mediação. Eu vou ver aqui no livro, enfim, não tenho muita paciência para ficar procurando, mas tem isso no livro. Na página 56. Página 56. O José Paulo Neto explica tudo isso aqui, tá? Tudo isso.
eu resumi, que é um resumo que dá quase o mesmo tamanho de José Paulo Neto, né? Mas enfim. A categoria de totalidade, que expressa a concepção de realidade de Marx, é uma categoria nuclear, mas que perde qualquer sentido se não estiver imediatamente vinculada à categoria de contradição. Sem a contradição, as totalidades são inertes. O que dinamiza as totalidades são sistemas de contradição que elas necessariamente portam, mas exatamente essas totalidades são constituídas por sistemas de contradição. Então a gente já apresentou aí a totalidade, né? E entendemos que a contradição ela se constitui nesses sistemas. Por quê? Porque a totalidade formada, né, por diversos complexos, elas não são a mesma coisa, o que vai gerar aí a contradição, né? Então, essas totalidades são constituídas por sistemas de contradição, porque eles não têm uma relação unitária, eles não são a mesma coisa, tá bom? Mas totalidade e contradição só tem sentido com a categoria de mediação. Se a mediação não for operada no interior do esquema intelectivo, as contradições pereceriam e apareceriam como totalidades indiferenciadas. Então, se esses complexos de complexos, lá vou eu fazer símbolozinho de pecinhas que se encaixam, mas é a forma mais fácil de vocês visualizarem. Então, se eu reconheço que essa totalidade é composta de complexos, né, e esses complexos não são a mesma coisa, a contradição ela é esse elemento, né, que nos permite identificar onde que eles se separam, onde que eles se constituem, né? E aí a mediação ela entra para organizar isso. Sem mediação, isso aqui apareceria como uma coisa só. Então a mediação ela vem para organizar isso, para a gente mediar esses elementos que são constituintes da mesma totalidade, mas que por não serem unitários, eles têm contradições em seu interior. A realidade, então, é uma totalidade unitária, mas não é uma totalidade identitária. Precisamente pela totalidade concreta ser contraditória e unitária, é que a dinamicidade posta pelos sistemas de contradição perpassa diferencialmente os diversos elementos dessa unidade. Por isso, a categoria de mediação é outra categoria nuclear da arquitetura categorial de Marx. Não se trata de três categorias para expressar os fundamentos categoriais. Não se trata de um sistema fechado, e é sempre necessário verificá-lo. O sistema de Marx é impensável sem o tempo todo estar parametrizado e perpassado por essas três categorias nucleares. Então, totalidade, contradição e mediação é o que nos permite entender esse sistema unitário nas suas relações identitárias. Tá bom? Pessoal, essas são os slides, né? Eu acho que essa aula vai ficar com 2 horas, né, o meu chute. O objetivo é que vocês tenham sim uma introdução cuidadosa, rigorosa, separada em tópicos ao método. O texto complementa o vídeo, né, os 2 textos. A ideia é a gente avançar durante a aula, respondendo dúvidas, fazendo debate e entrando no texto daí do Ivo Toné e do Sérgio Lessa, tá? E o importante para mim é que vocês aproveitem essa experiência, tá bom? Enfim, nos vemos sábado. Obrigado e até!